Hoje, meu amado, iremos falar sobre vivendo a plenitude de Deus, vivendo a totalidade da presença de Deus. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9. Si maior, né? E dois tempos de Lá. 1 Coríntios capítulo 2, Lá maior, viu? no verso 9. Só o fundozinho, igual que a gente fez na semana. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9. Amém? Lá. E a palavra do Senhor fala, esse é o texto que nós utilizaremos como texto base. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu amado, na nossa vida cotidiana, muitas das vezes, ao decorrer dos nossos dias, acabamos vivendo uma vida de repetição constante. E não conseguimos nessa nossa caminhada viver a plenitude de Deus. Porque a cada dia que passa, meu amado, Deus, Ele quer derramar algo novo para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. A cada dia que passa, Deus, Ele quer trazer para nós uma experiência espiritual diferente, uma experiência de vida diferente, mas muitas das vezes, por nossos afazeres cotidianos, acabamos interrompendo a plenitude de Deus se derramar em nossas vidas. E ao decorrer desse texto, foi a mesma coisa que Deus falou para Ezequiel lá no capítulo 47. Deus chega para Ezequiel, em espírito Deus leva Ezequiel para um rio. E ali Deus fala: Ezequiel, caminha tantas milhas. E Ezequiel vai e as águas vieram aos seus pés. Ezequiel, caminha mais um pouco. E Ezequiel fala que as águas vieram aos joelhos. Ezequiel, caminha mais um pouco. E Ezequiel fala que as águas vieram na cintura. Ezequiel, caminha mais um pouco. E a Bíblia fala, e Ezequiel fala que as águas o tomaram. E ali Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, é assim, é a minha presença. Você só vive a totalidade dela quando você está completamente tomado por ela. Você só consegue vencer a dificuldade quando você está totalmente tomado pela presença de Deus. E muitas das vezes deixamos de viver uma vida de constante mudança, e a nossa vida se torna uma repetição diária. E às vezes queremos colocar culpa em tudo. Às vezes queremos colocar a culpa no irmão. Eu não consigo orar tão bem por causa do meu irmão, não consigo meditar na Bíblia por causa da minha família, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para jejuar, eu não posso ir para a igreja. E começamos a colocar culpa em tudo. Eu não busco mais a Deus por conta do meu trabalho, por conta disso, por conta daquilo. E a cada tempo que passa, travamos a plenitude de Deus para nossas vidas. E hoje, nessa mensagem bem rápida, eu trouxe 3 características para eu e você vivermos a plenitude de Deus. E a primeira característica, meu amado, é o conhecimento. Quer viver a plenitude de Deus? Aprenda a ter conhecimento. Quando nós terminamos de ler o texto aqui em 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, Paulo ele termina que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a pergunta que fica é: quem é que ama a Deus? Talvez se eu perguntar quem ama a Deus, todo mundo levanta a mão. Mas a resposta dessa pergunta está lá em João capítulo 14, verso 21, Samuel. João capítulo 14, no verso 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, não é toda pessoa que ama a Deus. É toda pessoa que abre a boca aí no meio da rua: ei, tu crê em Deus? Creio, eu amo Ele. Você crê em Deus? Creio. Meu irmão, a palavra fala que lá em Tiago capítulo 2, que até os demônios tremem e temem diante de Deus.
Mas sabe qual é a diferença dos demônios para nós? É porque nós podemos guardar a palavra dele em nosso coração. E como diz Tiago, não apenas guardar, mas praticar a palavra de vida diariamente. Por isso que Salomão ele fala que o justo é como o nascer do sol, vai nascendo, 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 até se formar dia perfeito. E a todo tempo, meu amado, a Bíblia nos ensina a não só ler, mas meditar. 2 Pedro capítulo 3, no verso 18: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Aqui eu vou falar algo que talvez escandalize alguém. A palavra ela não liberta. Davi, como assim? Meu amado, a palavra não liberta. Você lê isso aqui, não vai te libertar de nada. Davi, como assim? Eu conheço pessoas que já leram essa Bíblia várias vezes. Eu conheço pessoas que têm um conhecimento teológico tão grande, mas estão presos no pecado. Davi, se a palavra não liberta, o que liberta? João capítulo 8, no verso 32. João capítulo 8, no verso 32. Olha o que liberta. Conhecerão a verdade. É apenas ler, conhecer. A palavra do original, João, foi escrita em grego, significa meditar, destrinchar, se aprofundar. E quando você se aprofunda na palavra de Deus, ela te liberta. Não é apenas ler um versículo que vai aqui na notificação do teu celular, não é apenas acordar de manhã, ler um versículo aleatório, não, isso não liberta ninguém. É meditar, é você separar um tempo para destrinchar. Foi isso que Deus falou para Josué, lá em Josué capítulo 1, no verso 8, Josué, não aparte a tua boca desse livro, e nele medita de dia e de noite. A palavra do original é destrincha, medita, come esse livro. E a promessa está lá no versículo 9: e eu não me apartarei de ti. A mesma coisa Davi fala em Salmos capítulo 1, lá no verso 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É isso que liberta. É isso que liberta, meu amado. É isso que transforma a vida. O primeiro ponto para a gente entender a plenitude de Deus para mim e para você é o conhecimento, porque sem Ele, eu e você perecemos. Sem o conhecimento da verdade, meu amado, eu e você pecamos. Deixa eu te falar uma coisa: Satanás, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Ele conseguiu enganar os próprios anjos que estavam ali na glória de Deus, constantemente, 24 horas, cara. E o que ele não pode fazer comigo e com você, que nem pega na Bíblia? Imagine que Satanás pode fazer comigo, ele pode brincar comigo, com a sua vida. A palavra do Senhor fala que quando Deus formava o jardim, quando Deus terminou de formar o jardim, Satanás estava lá dentro. E por causa que Eva interpretou errado, ela pecou. E está aqui nós, que lá em Romanos 5 fala que por causa de um homem todos foram feitos pecadores. Satanás enganou Eva com a palavra. E se eu e você não tivermos o conhecimento pleno da palavra, não viveremos a totalidade de Deus. Porque quando nós fazemos, meu amado, a palavra de Deus a fonte da nossa vida, nós temos uma vida sábia e direcionada por Deus. Quando eu e você separamos tempo, não só para ler, como eu falei, porque ler, meu amado, tem muitas pessoas aí fora. Deus não está atrás de pessoas que leiam a Bíblia. Deus está atrás de pessoas que meditam na palavra dele, destrincham, estudam. Tem dúvida? Pergunta para os pastores que estão aqui, pergunta para os presbíteros, para as lideranças. Deus está atrás dessas pessoas, porque a leitura constante da diária, ela vai te dar algo chamado discernimento. A leitura constante da palavra, ela vai te dar algo chamado sabedoria. Talvez você veio aqui nessa noite buscando sabedoria. Davi, eu quero sabedoria para a minha vida. Talvez você chegou aqui nessa noite buscando discernimento. Davi, eu quero discernimento para a minha vida. Meu amado, medita nessa palavra de dia e de noite, que você não vai ser enganado.
Jesus mesmo fala que nos últimos tempos surgirão falsos profetas, que nos últimos tempos se levantarão falsos doutores que enganarão, se até possível, os escolhidos. Até os escolhidos vão ser enganados. Por quê? Porque não meditam nessa palavra. Quando Paulo escreve a carta de Timóteo, ele escreve lá para Timóteo, capítulo 2, Timóteo, maneja bem a palavra. Aprenda a manejar bem. Aprenda a entender. Eu não quero que você, meu amado, medite nessa palavra para ficar discutindo com A e com B. Não, isso é errado. Medita na palavra para conhecimento próprio. A palavra do Senhor fala que Deus abomina. A mesma carta de Tiago, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não perca tempo com divisões, não perca tempo com dissensões. Se você conhece a palavra, o importante é que Cristo está sendo pregado. Mas aí, a partir do momento, aí Paulo fala lá em Gálatas, que outro homem começar a pregar outra palavra, até que seja um anjo, anátema, tira do meio de vós. E como eu vou saber que alguém está pregando heresia? Como vocês vão saber se o que eu estou pregando está certo? Conhecimento da verdade. Éfeso era diferente. Sabe por que a igreja de Éfeso era diferente? Lá em Apocalipse capítulo 2, João ele começa a escrever na carta de Éfeso: Éfeso, eu conheço todas as tuas obras e sei que você examina esses falsos profetas que estão no meio de vós. Você não deixa qualquer um subir no altar, você não deixa qualquer pessoa pegar no microfone, não deixa qualquer pessoa louvar. Você examina. E só conseguimos viver essa plenitude de Deus quando eu e você temos esse conhecimento da palavra. Eu e você não conseguimos ser enganados por falsos pregadores quando eu e você temos o conhecimento da palavra. Como diz João 8,32, conhecerão a verdade. Não é apenas ler, é conhecer, é destrinchar, é se aprofundar na verdade. O segundo passo para eu correr, para viver a plenitude de Deus, é visão do reino. Visão de reino. É tão interessante quando falamos de visão de reino, que Jesus na caminhada dele, ele fala: eu não falo nada do que não ouvi o meu Pai dizer, eu não faço nada do que não vi o meu Pai fazer. Visão de reino. Muitas das vezes na nossa caminhada, meu amado, existem situações que nos deixam frustrados, porque a nossa visão está com uma perspectiva humana, e a perspectiva humana, meu irmão, é limitada. O pensamento humano é limitado. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6, a oração dele, que venha o teu reino, que seja feito a tua vontade. Porque quando nós entendemos, quando a nossa visão está ligada com a visão do céu, tudo em nós está caindo ao redor, mas a gente crê na palavra de Deus. Por isso que Colossenses 3:1 fala: se vocês já ressuscitaram com Cristo, que o pensamento de vocês estejam com o céu. Na nossa caminhada cristã, muitas das vezes vivemos de promessas, mas não conseguimos concretizá-las na nossa vida. Eu estava conversando hoje com o irmão John Nilson, com a irmã Fernando. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã a gente vive de promessa, meu amado. Algum pregador vem e profetiza na vida, a pessoa chora, recebe, mas quando chega lá fora continua a mesma coisa. A pessoa vem para o culto, recebe uma palavra de vida, meu irmão, Deus vai te levar nas nações, Deus vai levantar você como profeta de Deus. Quando você tocar, meu irmão, pessoas vão ser curadas, a pessoa vai lá, chora, recebe, mas não consegue viver. Por quê? Porque quando sai lá para fora continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Eu lembro um dia, muitos anos atrás, minha mãe me levou para uma igreja, e nesse tempo eu só queria saber de joguinho de celular. Minha mãe me dava o celular e eu ficava do lado de fora da igreja jogando, ela entrava para o culto. Numa dessa o pastor desceu, quando acabou o culto o pastor desceu, bateu no meu ombro e falou: Davi, um dia eu vou te ver pregando. Naquele momento eu olhei para a cara dele, com um tom de deboche, eu falei, e voltei a jogar. Passou muitos anos depois, minha mãe faz um momento de oração lá em casa. Naquele momento ela convida esse pastor de muitos anos que ela não via, e esse pastor chega lá em casa,
E nesse momento, minha mãe, eu ia sair para o trabalho, mas minha mãe vira para mim: Davi, fica, o Espírito Santo está me incomodando para você pregar hoje. Eu olhei para ela meio assim: mãe, eu tenho que trabalhar. Não, filho, fica. E eu fiquei. Nesse momento todo mundo chegou, e ali eu comecei a ministrar a palavra de Deus para a vida deles. E quando eu terminei, o mesmo pastor de muitos anos virou para mim e falei: eu não falei que eu ia ver você pregar um dia? Muitas das vezes, meu amado, existem essas promessas que Deus libera sobre nós, mas a gente vive de repetição. Eu lembro de um jovem que ele tinha um chamado grande. Está ali o Pedro também de prova. E o chamado desse jovem era um chamado missionário. E eu estava como um líder, eu estava começando a semear isso na vida dele. E ele teve um dia que ele chegou sábado. No sábado eu tiro para dormir mais um pouco. Ele chegou sábado, 8 da manhã lá em casa: Davi, eu quero conhecer mais da palavra. Eu não sabia se eu ficava com raiva dele ou se eu ficava feliz por ele. Naquele momento, eu todo dia ensinando a palavra dele para ele. Só que esse jovem, ele começou a fazer das promessas de Deus algo repetido. Teve um momento que ele parou. E hoje em dia ele não se encontra mais dos caminhos do Senhor. Porque quando pegamos a promessa de Deus e enterramos, se apartamos da presença de Deus. Porque a gente passa a viver o velho e a gente não consegue mais viver o novo de Deus para a nossa vida. E a visão de reino, meus amados, está bastante ligado a algo chamado fé. Visão de reino está bastante ligada a algo chamado fé. A palavra do Senhor fala que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: sai daqui e atira-te para ali, e assim será feito. Hebreus capítulo 11, no verso 6, Paulo ele fala: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu amado, não devemos apenas tomar posse das promessas de Deus, mas devemos crer que Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus prometeu para a sua vida, meu amado, Ele vai cumprir. Mas muitas das vezes depende de mim e de você. Se você tem promessa, não importa a idade, creia que Deus vai cumprir. Devemos tomar posse. Coloca para mim, Jonilson, por favor, Romanos capítulo 12, no verso 2. Romanos capítulo 12, no verso 2. Olha o que Paulo fala para nossas vidas. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Para o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quer viver a vontade de Deus, meu amado? Primeiro tem uma diretriz lá em cima: serdes transformados pela renovação do vosso entendimento, e não serdes conformados com este mundo. Não ser conformado, meu amado, é como o pastor Mauro falou aqui, é não ser conformado com os costumes desse mundo. Davi, é para você bater de frente com quem está lá fora? Não, é para você dar exemplo de vida. Davi, é para eu viver esculhambando quem é homossexual, é para eu viver esculhambando quem tem uma opinião política diferente da minha, é para eu viver esculhambando quem tem um estilo de cabelo diferente do meu. Não, é para você dar exemplo. E quando você dá exemplo de vida, meu amado, as pessoas começam a te olhar diferente. Quando você dá exemplo de vida, meu amado, aonde você chega, as pessoas têm um olhar diferente para você. E quando a gente continua o texto, aqui a gente chega na visão de reino. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação de mente. Muitas das vezes, meu amado, a gente está tão preso. Eu sou o primeiro a levantar a mão aqui. Muitas das vezes a gente se acha tão capaz, mas chega um momento que o negócio fecha. A gente olha para o lado, olha para o outro. Cadê a nossa capacidade? E Deus nos ensina em meio a esses desertos: filho, você tem que depender de mim. Maldito o homem, Jeremias fala, que confia no outro homem, que faz do seu braço a sua força, porque será como árvore seca. Maldito o homem. Por isso, meu amado, que a minha e a sua confiança deve estar em Deus. E quando temos essa perspectiva de vida, a nossa vida cotidiana começa a ser diferente.
a nossa maneira de viver começa a ser diferente. A terceira coisa para nós finalizarmos, que o celular já descarregou, perdi o horário. A terceira coisa para nós finalizarmos é obediência. Quer viver a plenitude de Deus? Aprenda a ser obediente. É tão forte quando Jesus fala de obediência que ele conta uma parábola. Ele fala: olha, um dia o pai, ele foi para a vinha e convidou o primeiro filho e falou: filho, vamos trabalhar comigo lá na vinha. O filho falou: não, eu não vou. Só que a palavra do Senhor fala que esse filho se arrependeu e foi. Aí o pai chega para o segundo filho: filho, vamos comigo lá na vinha? O filho vai lá e pega: sim, pai, eu vou. Mas esse filho não foi. E Jesus vira para os fariseus e fala: qual filho foi obediente? E todo mundo responde: o primeiro, Senhor. Obediente, meu amado, não é somente aquele que ouve a voz de Deus, mas que ouve e cumpre aquele que ele mandou. Obediente, meu amado, tem muita gente que ouve a voz de Deus. Tem muita gente que Deus fala através de sonhos. Tem muita gente que Deus fala através, está andando na rua e Deus está falando, mas não consegue obedecer a voz de Deus. Eu lembro que quando eu estava buscando a Deus pela madrugada, e eu voltando de um culto com o Kaique, tinha um morador de rua do outro lado da rua. Eu conversando com o Kaique, com uma conversa aleatória, e o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: Davi, atravessa a rua e fala de mim para aquele homem. E naquele momento eu parei, olhei para o Kaique e eu comecei a pensar: Senhor, eu comecei a falar para mim mesmo: Senhor, eu não estou preparado, eu tenho vergonha, eu não sei como falar, eu não sei o que eu falar. Aí eu continuei andando, pensando que era coisa da minha cabeça. E mais uma vez o Espírito Santo me incomoda: Davi, para e fala de mim para aquele homem. Naquele momento eu parei, eu falei: Kaique, tá vendo aquele cara ali do outro lado da rua? Deus quer falar alguma coisa para ele. Aí o Kaique olhou para mim estranho. Eu abri minha mochila e tinha R$1 lá dentro. Eu falei: Kaique, é o seguinte, a gente vai chegar para ele, vai dar esse R$1 para ele, mas antes de ir embora, a gente vai liberar uma palavra de vida para ele. E naquele momento, eu cheguei para aquele rapaz: meu irmão, eu tenho R$1 para te dar. Só que antes de eu ir embora, eu queria orar por você. Naquele momento a gente começou a falar de Deus, começou a orar. E naquele momento eu senti o céu, meu irmão, cercando aquele lugar. E Deus começou a falar, aquele homem começa a chorar, aquele homem começa a se ajoelhar, e o Kaique começa a ser usado em profecia para aquele homem. Eu começo a liberar palavra, meu amado. E naquela noite, aquele cara tinha a bolsa cheia de droga. E ele vira para mim, pro Kaique: olha, eu ia usar essa droga todinha, mas agora eu vou jogar tudo fora. Ele pega, joga a droga todinha. E naquela noite ele se reconcilia. Meu amado, muitas das vezes Deus está falando todo dia comigo e com você. A gente até consegue ouvir a voz de Deus, mas Deus está chamando eu e você para algo além. Filho, não ouça apenas minha voz, mas obedeça. Obedeça aquilo que eu tenho para você, porque quando você obedece a minha voz, eu desço a minha plenitude de vida sobre você, e você vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro passo: a visão de reino, a obediência e o conhecimento. Conheçam a verdade, tenham a visão de vocês ligada com o céu e obedeçam a voz de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês, meu amado. Aprendam a entender o que Deus tem para mim e para você. É tão forte que quando a gente obedece a voz de Deus, que Paulo fala em Filipenses: eu sei o que é comer em abundância, mas eu também sei o que é passar necessidade. E ele finaliza lá no verso 14: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de chegar nisso, Paulo ele fala um versículo anterior: e tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for reto, tudo que for de boa fama, tudo que for louvável, nisso pensai. Porque tudo começa na minha e na sua mente, meu amado. Tudo começa aqui dentro. A renovação, olha o que Paulo fala em Romanos. Paulo fala: olha, antes de viver a vontade de Deus, começa aqui na sua mente.
Não adianta eu querer pregar para multidões se a minha mente está uma mente temerosa, uma mente medrosa. Não adianta eu querer cantar para multidões se o meu coração ainda está um coração muito ligado ao passado. Tudo começa na minha, na sua mente. Tudo começa naquilo que eu mais vejo. É tão forte quando eu falo de mente, pessoal, que quando eu falo de mente, Jesus cita lá em Mateus capítulo 6, que se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos apenas ver trevas, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo andará em trevas. Jesus, ele usa esse paradigma para falar de mente. Tanto que ele finaliza o capítulo 6, mas buscar primeiro o reino dos céus. Mas antes de Jesus falar isso, Jesus fala: olha, se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo terá olha o que Deus fala, olha o que Jesus fala aqui, ó. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Eu não sei se eu já ministrei isso aqui uma vez. Aqui eu fecho a Bíblia. Alguém sabe, tem um horário aí para mim, por favor? 10 minutos para as 8. Eu já queria convidar o ministério de louvor. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Sabe o que Jesus quer tratar aqui? Tem muita gente na igreja que pensa que está sendo luz, mas tem trevas por dentro. Tem muita gente que pensa que está carregando luz. E aqui Jesus está falando de mente. Jesus está falando para obreiro: olha, tem muito obreiro na minha obra que pensa que está fazendo certo, mas por dentro tem trevas. E Paulo, ele continua lá em 1 Coríntios 3, que existe obreiros que estão apenas para fazer porfia, inveja, dissensões. Paulo, ele também continua lá em Filipenses: pregue em Cristo por amor. E é isso, meu amado. Vivam a plenitude de Deus, vivam o amor de Deus por completo. Não queiram viver uma vida de normalidade, meu amado. Busque viver o sobrenatural para a sua vida. Seja igual Gideão, seja inconformado. O próprio Deus fala, chega ali na frente de Gideão. Gideão vira para Deus e fala: Senhor, cadê o Deus de Israel? Senhor, cadê o Deus? Gideão não estava com medo, Gideão estava inconformado com a situação dele. Deus, cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê? Gideão estava inconformado, Gideão queria fazer alguma coisa. Deus está alguém que está inconformado com o natural. Deus está alguém que busca constantemente o sobrenatural para a vida dele. Jovens que estão aqui, Paulino, Sofia, Gabriel, Daniel, Cícero, Samuel que está lá atrás. Cara, busquem viver o sobrenatural da vida de vocês. A maioria dos avivamentos que surgiram na história surgiram por jovens. Se vocês lerem o avivamento do país de Gales, jovens de 16, 17, 20 anos começaram a orar na igreja. Somente 3, se eu não me engano, jovens. E naquele momento a oração deles era apenas: Senhor, dobra-nos. Senhor, dobra-nos. E teve um momento que Deus encheu tanto esses jovens que o bairro começou a ser impactado. Depois a cidade foi impactada. E se vocês lerem a história, a palavra do Senhor, a história vai falar que todo o país de Gales adorou ao Senhor. E naquele momento, meu irmão, começou o avivamento por toda a Europa. Depois saiu a Inglaterra. É muito lindo. Jovens que estão aqui, busquem viver o sobrenatural de Deus para a vida de vocês. Buscam viver o novo de Deus. A palavra do Senhor fala: jovens, vocês são fortes, já venceram o maligno. Peguem firme. Eu gostei muito, eu queria parabenizar cada jovem. Aproveitar esse momento, eu já convido a igreja a se colocar de pé para a gente iniciar um momento de louvor. Eu queria parabenizar cada jovem que está fazendo aula de música. Aqui em cima, Samuel, Daniel, até a irmã Darlene está fazendo aula de música também. E eu queria parabenizar cada jovem, que eu vejo o esforço de vocês. E o meu objetivo não é apenas formar músicos, mas formar adoradores. Por isso, na graça e no